Queridos, graça e paz, é um prazer novamente estar falando convosco. Eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, palavra que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo número 3, diz assim: a impiedade nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Nós estamos vivendo no mundo secular uma constante briga pelo poder, pela posição, pelo status, principalmente no mundo político, onde as pessoas aí de forma descontrolada atacam agressivamente as outras pessoas, os opositores, aquelas pessoas que têm pensamentos diferentes. Nós, falando no contexto espiritual, nós estamos infelizmente enfrentando quase que a mesma situação. O apóstolo Paulo, ele traz uma recomendação, ele traz um ensinamento, ele traz uma exortação acerca da impiedade nos últimos tempos. Mas ele fala que sobrevirão dias difíceis e tempos difíceis. Observa que não foi ontem que o apóstolo Paulo falou, praticamente há 2000 anos atrás. E hoje nós estamos talvez vivendo esses dias difíceis, onde, por exemplo, as pessoas estão totalmente fora do contexto bíblico, no que tange o nosso dever como cristão. Pessoas brigando por poder, por status, brigando por posição, querendo a qualquer custo mostrar exercício de poder e domínio sobre outras pessoas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele vai contrário a esta linha de pensamento, O Senhor Jesus, ele diz que aquele que quiser ser maior, que seja servo. Que nós temos que nos considerarmos menor e mais inferiores do que o nosso próximo. O Senhor Jesus, ele sempre nos ensinou a servir o nosso próximo. Meu pai, ele tinha um ditado, ele falava assim, quando ele pedia para a gente fazer alguma coisa, e a gente questionava pelo fato de estar fazendo para o outro, ele falava: olha, meu filho, quem não vive para servir, não serve para viver. O apóstolo Paulo, ele fala, esses tempos difíceis onde os homens seriam avarentos, presunçosos, mais blasfemos, mais amantes dos prazeres do que amantes, ou seja, amigos de Deus, nós temos observado, principalmente quando uma pessoa exerce uma liderança e ele quer que a sua imagem de líder ela seja propagada e seja obedecida à risca. E aí entra a presunção. O que é a presunção? A presunção é a pessoa que tem uma opinião excessivamente boa e positiva e elevada de si mesmo, ou se julga melhor do que os outros, É o contrário do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele nos leva ao contrário dessa linha de pensamento. Ele nos ensina a sermos servos. O Senhor Jesus Cristo, um líder nato, um divisor de água quando o assunto era divisão, ele sempre se considerou o menor, o mais humilde. Uma das atitudes clássicas na questão de humildade é quando o Senhor Jesus ele lava os pés dos seus discípulos ali. Então nós vemos aí
que o evangelho ele está muito mais acima do que aquilo que as pessoas entendem, né? Um líder religioso, por exemplo, que quer exercer, que quer que o seu poder, que o seu estado ele esteja em primeiro lugar, ele está fora do contexto de liderança religiosa. Talvez sim na questão de religiosidade, mas na questão de cristianismo está fora. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas, para se mostrar, né, que tem poder, né, faz aí complô, fazem aí, né, aquela questão, né, da facção, o sentimento faccioso, a panelinha, né, para denegrir a imagem até mesmo do próprio companheiro ministerial, talvez, né, um membro dentro da igreja. Talvez isso acontece também entre os membros, pessoas que difamam o seu próximo para conseguir alcançar ali um status. E está fora do cristianismo verdadeiro. O Senhor Jesus ele nos ensinou, né, a primórdia do evangelho, submissão, nós negarmos a nós mesmos. O apóstolo Paulo, né, inquestionavelmente ele nos traz aí ensinamentos, né, lindos. Em Colossenses, por exemplo, capítulo número 3, versículo 3, ele fala: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor Jesus o perdoou, faça você também. Nós estamos vivendo tempo aí que as coisas, né, tiveram inversão de valor. As pessoas hoje, quando tem uma queixa contra alguém, o que ele faz? Ele reúne um grupo de pessoas para tentar denegrir, manchar a imagem da pessoa, né? Isso é fora do contexto bíblico. Isso não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com o cristianismo. É aquele ditado, né? Para a estrela da pessoa brilhar, ele precisa de apagar a estrela do outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o assunto é a vida espiritual, quando o assunto é o contexto espiritual que nós vivemos, nós temos que entender que não existe essa questão de eu brilhar, de eu estar colocado em um lugar de posição. Porque, por exemplo, a nossa vida tem que estar escondida em Cristo. Eu olhar para você e não ter necessidade de te ver, ou você não ter necessidade que eu veja você, mas sim de que eu veja Cristo na sua vida. Isto é o evangelho. E isto é o cristianismo que o Senhor Jesus Cristo, ele quer que nós vivamos. E esses dias difíceis, né, que o apóstolo Paulo falou, nós entendemos que nós estamos vivendo ele. E o pior de tudo é que no meio evangélico, dentro, né, da nossa própria casa espiritual, dentro do nosso próprio convívio, nós estamos vivendo aí essa guerra travada pela disputa pelo poder, disputa por status, disputa por querer que a sua posição ou que a minha posição ela seja evidenciada. Mas eu tenho um recado de Deus para você, que em primeiro lugar apareça Cristo na sua vida, que em primeiro lugar Jesus apareça em sua vida. E para não fechar esse contexto sem nós implicarmos aí consequências para os que tais coisas praticam, parece que em Romanos capítulo 3, versículo de número 5 está escrito assim: se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos nós? Acaso Deus seria injusto derramando sobre nós a sua ira? De maneira nenhuma. Se a minha atitude, ou se a sua atitude, ela tiver, né, de forma contrária à Bíblia Sagrada, de maneira que seja necessário, né, Deus nos cobrar, né, é consequência daquilo que nós fizemos, responsabilidade nossa. Vamos dizer agora que Deus é injusto? Por exemplo, se a minha injustiça causou a justiça de Deus, a ira de Deus sobre a minha vida, Deus é injusto? Negativo. Deus está sendo ali aquilo que Ele é. Deus é justo. Então, se você
tiver sentido injustiçado, peça para Deus fazer justiça. Assim como eu, nas minhas aflições, eu tenho colocado diante de Deus a minha causa, a minha necessidade, né? Porque eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos é poderoso. E tem um salmo, não me recordo, ele diz assim: o cedro da impiedade não prevalecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda sua mão à iniquidade. Então, assim, dá tempo ao tempo. Esses tempos difíceis existem. Esses homens presunçosos, avarentos, né, sem afeição natural, mais amantes, né, dos prazeres do que amantes de Deus, né, estão aí? Estão. Deixa com Deus. No tempo certo, Deus irá operar a justiça dele e eu tenho certeza que a bênção vai ser grande. Um abraço, Deus abençoe. Em breve nós vamos estar aí voltando a falar mais um pouquinho da Bíblia Sagrada. Um abraço.